Shalom, Ramalek, Adir e Alvo para todos. Um abraço para todos, né, que nessa hora vão estar conosco, não é? Ao vivo, a cores e em HD, né? Tanto do Face como também será postado este vídeo no YouTube, né? E eu quero agradecer, né, já desde já a todos que têm acompanhado ou estarão acompanhando, né, como nos sábados, na noite de sábado, o nosso trabalho, né? Então é um trabalho que é feito com amor, é um trabalho que é feito com razões, né? Um trabalho também que é feito com, né, a possibilidade de dar, né, um entendimento ao povo, ao público, né? E estamos aqui, já está começando a entrar gente aí. Dismac Oliveira, oi, boa noite, Shalom. Laila Tove, boa noite, tá? Ivo, Shalom. Maria Oliano, Shalom. Manuel Messias, Shalom. Marluce Muniz, Shalom, boa noite, Laila Tove, né? Admilson Moura, Shalom também para você, né? Começando a chegar as pessoas. Boa noite também, Shalom para Selma Mendes, né? Valdeci Rodrigues também, Shalom conosco, né? Jorge Pita, é isso, olá, boa noite, Shalom. José Evandro Cunha também, Shalom, boa noite. Rafael Gomes, Rafa, buenas noites, Shalom, hombre, hermano, ok? Então, as pessoas estão começando a entrar, né? E quem está pela primeira vez conosco, né? Que nós temos a semana adicionado, né, algumas pessoas, não é? São pessoas, vamos dizer assim, novas no Face, que de repente têm se encontrado com os nossos estudos pelo Face, né? E estão com interesse de saber, né, a mais do assunto, e isso é muito importante, não é? Eu quero deixar bem claro para todos aqui que isso aqui é uma averiguação de texto, o que nós estamos fazendo e vamos fazer hoje aqui. É uma averiguação de texto do hebraico, ok? Aqui não tem grego nem Roma aqui não, tá certo? Aqui é do hebraico. E muitos, né, tentaram assimilar e querem assimilar textos do Novo Testamento para com o texto do hebraico, né? Rosângela Ribeiro Feijó, Shalom Laratov, né? Leandro, Shalom para todos, né? Então, como de costume, a gente sempre na quarta-feira à noite a gente grava, não é, o lembrete, né, para que os compartilhem, né? Mas o assunto de hoje é sensacional, vou dizer já já. Manuel, Faísca e Fumaça estão prontinhos, vou falar deles também. Tem gente que não conhece, né? Eu chegou a ver aquela coisa assim, o que é aquilo ali, né? Tem gente dizendo que ele tanto bate ali, o que é aquilo ali, e nós vamos falar. Gilda Cardelli, Shalom, amado, boa noite. Celinho Pereira também, boa noite, está conosco, não é? Então, como o povo vai chegando, eu vou apresentar eles aqui, né? Tá aqui Faísca e Fumaça, né? Que são os nossos dois mascotes, certo? São os mascotes que são anti-mentiras, entendeu? Agora eles não gostam de paganismo, nem de mentiras, nem de infiltrações, certo? Nem de adaptações e nem de falsificações escriturais. Então, se aparecer hoje aqui no estudo do assunto que nós vamos falar hoje, né, alguma coisa de errada, Faísca e Fumaça vai começar a trabalhar hoje, né? É mascotada nos mentirosos e naqueles que escreveram tal coisa, né? Tá certo? Então tá aqui os nossos mascotes, que a gente trabalha com ele em todos os estudos, né?
E são mascotes obedientes, viu? Obediente. Gosta da verdade, entendeu? Elisângela Saldanha, Shalom. Para você também, Josias Pires, Shalom, Laila Tove, boa noite. Não é? Então, quem não conhecia está conhecendo os nossos mascotes, que são anti-mentiras, né? São anti-paganismo, não é isso? E vamos embora, né? Vamos dar continuidade, né? Vocês estão entrando aí, uma boa noite para todos vocês. O assunto hoje é de suma importância, não é? Para o nosso cotidiano de vida, aonde é um assunto que durante épocas, né, quando se chegou a escritura nas nossas mãos, que vieram dos padres, né, né, muita gente tenta assimilar o assunto de hoje com Mateus lá, né, lá no Novo Testamento. É onde está escrito lá em Bereshit, Gênesis, né, 3,15, né? Será que existe profecia messiânica em Bereshit 3,15? Será? Fala de algum Messias Salvador? Será nesse texto? Nós vamos saber hoje, né? Então você se prepare aí, né? Porque hoje, se tiver mentira, o pau vai descer hoje aqui, viu? E com a gente não tem blá 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 não. Tem muita gente aí que tá me chamando de doido porque eu bato com os mascotes aqui. Não tem nada de doidice aqui, de nada não. Isso aqui é uma simbologia para o paganismo, para as mentiras, tá entendendo? Então tem muita gente que procura sempre algum defeito, alguma coisa para falar mal do que está se relatando, né? Cada um tem uma maneira de relatar, né? Então eu relato, mostro as verdades, falo, explico, não é? Tem as apostilas para depois você pegar e ter nas mãos as provas, tá certo? E aí os mascotes entram em ação, não tem pra onde, não é? Paganismo, na mentira, pra gente só ficar aqui em bate-papo, aquela conversa sem tempero. Aí os mascotes botou tempero, né? E os mascotes tá mais conhecidos do que sovaco de aleijado. Entendeu agora? Entendeu? Como diz aí, né, o dito popular. Gabriel Furtado, Shalom. Remanescente Braz, também Shalom, boa noite pra vocês, não é? Então, Eleandro também. Doideira é que os líderes estão fazendo lá e todo mundo acha bonito, né? Tá piruando lá, fazendo o da canasca, né? Dando mergulho no púlpito, né? Entendeu? Fazendo pirueta. Então isso daí é normal, né? Não é isso? O cara fica lá falando de línguas, né? A língua, o retetel. Aí isso é normal, né? Mas bater com os mascotes não é normal não, né? Mas vai ser lapada. Se tiver coisa ruim hoje vai ser pau, viu? Flávio Salles, Shalom, boa noite. Então, o assunto de hoje é: existe profecia messiânica em Bereshit? Gênesis 3,15? Será? Fala de algum Messias Salvador? Será? Será que os cristãos, de modo geral, eles estão corretos em assimilar esse texto com Mateus lá referindo-se, né, ao assunto, né, que é conhecido, né, esse texto muito conhecido? Bereshit é o nome em hebraico, em ivrit, para Gênesis, ok? Tá? Será que realmente existe, é uma profecia messiânica? Não é? Vamos ver hoje, né? A gente tem que estar preparado aí. Tem um chazinho de camomila aí, para pertinho de você aí, né, que está conosco pela primeira vez. Um chazinho de camomila para não ficar nervoso nem nervosa, né? E não dar um ataque cardíaco aí depois dizer que eu sou culpado. Eu não sou culpado, não. Se tiver alguma culpa, não sou eu, né? Os culpados foi quem inventaram, infeccionaram, infiltraram, né? E o povo que está aí lendo uma Bíblia, né, saindo das lojas gospel, uma Bíblia em português, né, sem saber o que realmente ali está escrito e se é verídico, né? Relatando-se do hebraico para que venha se afirmar no tal grego que é Novo Testamento, que não é hebraico, não é? Rick é o Bomba, Rio. Boa noite, Shalom pra ti, meu amigo. É o Rio. O Rio é aluno nosso aí, ó. Filé, tá fortinho, né, Rio? É, fortinho no corpo e fortinho também no conhecimento, né? Lapada, né, meu amigo? É como um saco de pancada. Não é isso? Então vamos lá. Existe profecia messiânica em Bereshit? Gênesis 3,15? Será? Fala de algum Messias Salvador? Será? Eita, tá aí a pergunta, né? Boa noite para Paulo César. Shalom, meu amado. Para você também.
eu gosto de dar uma boa noite a todos, né? Se passar alguém, acena assim para nós, né? Acena, não é? Então vamos lá. Vamos lá, o texto básico é Bereshit, Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o texto básico que nós vamos aqui descodificá-lo de acordo com o hebraico, de acordo com a síntese, não é? De acordo com a exegese, com a hermenêutica, não é? Tá certo? De acordo com a realidade histórica, não é? E não com as mãos de pagãos para fazer o povo pensar uma coisa que não é. Não é isso? Tá certo? Então vamos lá. Na etimologia vamos pegar a palavra inimizade para a gente conhecer mais o que é ter inimizade, né? Inimizade é importante, né? Vamos lá. Vamos lá. Pegando o texto original no Ivirite, o hebraico, a palavra do verbo, né, do Ivirite hebraico para inimizade, inimigo, não é? É usada e significa oeb, tá? Significa inimigo, né? Alguém que faz a inimizade. Essa palavra tem um cognato no ugarítico. Aparece aproximadamente 282 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos do hebraico, do Ivirite. Na forma, a palavra é um infinitivo ativo ou um substantivo verbal. Eu não vou explicar isso aqui porque vocês têm que entender e saber e aprender, né? A gente tem um curso para saber muita coisa do hebraico, não é? Mas isso aqui é o que? É uma palavra do infinitivo ativo ou substantivo verbal. Tá certo? Então quem aprende, quem está conosco no curso, alguma coisa, aprende sobre isso também, não é? Tá certo? Essa palavra oeb é encontrada uma única vez em referência empregada para iludir a indivíduos e nações. Vamos lá, onde é que está aqui? Está lá em Bereshit, Gênesis 22:17, que deverás te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. É usada esta palavra, né, como indivíduo e nações. Também está lá em Shemot, Êxodo 23:4, referindo-se a inimigos pessoais. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta luz condizerás. Ok? Também outro texto que a gente pegou muito importante, está lá em Terrelim, o popular Salmos 38:19. Os que mostram hostilidade contra mim, mas os meus inimigos estão vivos e são fortes. E os sem causas me odeiam se engrandecem. Também relatado sobre a palavra oeb. A palavra do substantivo usada é tessar, adversário, inimigo. Oeb é verbo, tessar é substantivo no hebraico. Este substantivo ocorre 70 vezes na Torá, né, e Tanakh, no chamado ateu, VT, né, como chamam aí, de Antigo Testamento, Velho Testamento hebraico, principalmente lá em Terrelim, que é Salmos 26 vezes, em Lamentações 9 vezes. O primeiro uso do substantivo está em Bereshit, né, da palavra tessar, 14:20, onde está: bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aqui o Altíssimo eu estou botando para não dizer Deus, mas eu posso dizer Deus para muitas pessoas entenderem. Mas não é nem Deus nem Altíssimo aqui. Aqui é a ocorrência do tetragrama, tá? Que é o nome do Altíssimo. Tá entendendo? Vamos lá. O termo tessar é gerado numa geral, mas com o declínio de oeb, e ficou como um todo em sentidos, em um sentido geral. Pode gerar uma nação, como está lá em 2 Samuel 24:13, ou mais um oponente de um indivíduo, como está lá em Bereshit, Gênesis 14:20 e Salmo, Terrelim 3:1. Também é um adversário ao seu povo, aonde
haver pecado, transgressão e julgamento a ele, que está lá em Adavarim, Deuteronômio 32, 41 a 43. É muito importante isso aqui, viu? Agora vamos lá para Bereshit. Nós falamos da questão da inimizade, do inimigo, onde é a palavra Oeb e o substantivo, né, Tessar. Então vamos ver, né? Vamos relatar aqui o assunto em Bereshit 3:15. Primeiro ponto, o que está escrito lá: entre a tua descendência e o seu descendente. Vamos analisar isso aqui. A averiguação do relato hebraico, que é a palavra zerá, para descendência no iverite, no hebraico, ela é um singular em coletividade, tá? E não a uma pessoa, como os tais cristãos afirmam e seguidores de Messias no aramaico. Então deixa eu pegar logo aqui o mascote, porque não tem como não dar lapada aqui, porque já começamos aqui já com o caminhão, a carreta descendo em alta velocidade numa ladeira, tá certo? Quando nós pegamos o termo, o verbo será, para descendência, como está escrito lá em Bereshit, é um singular de coletividade, tá certo? E não uma pessoa, escrito identificando a uma pessoa, tá certo? Então, como tais, os cristãos, o cristianismo e os teólogos, puxando a sardinha para fazer o cristianismo crescer no meio do nosso povo, que infelizmente, né, quando você já nasce, quando você já sai da barriga da sua mãe, você já é afirmado e forçado a ser cristão, não é? Sem saber de nada, não é verdade isso? Deixa eu pegar uma mascotada aqui também, uma mascotada de faísca e fumaça, porque o negócio é sério, não é? Tá certo? Então vamos lá. O escrito tem a sua antecipação à luta constante entre os seres humanos, ou seja, filhos da mulher, e cobras venenosas, poderosas, ou podemos dizer mortais. Sendo assim, descendência da serpente. Está aqui, né, no livro de Joséfo, tal, as referências, né? Segundo ponto, vamos lá. Este te ferirá a cabeça, não é? O pronome singular e o verbo yeshuvah, que está lá, concordam na gramática com o substantivo singular. Isso aqui é hebraico, tá? Nós estamos num texto em hebraico, tá certo? Não é um texto romano, tá entendendo? Entendeu agora? Português, é um texto em hebraico. Vamos lá. Na gramática com o substantivo singular. Então deixa bem claro para os cabeças duras dos teólogos que puxam a sardinha para a sua religião, que é uma descendência coletiva, tá certo? Coletiva. Existem outros exemplos do verbo no singular e nas formas pronominais sendo usadas com o singular de descendência coletiva. A se vê lá em Bereshit, Gênesis 16:10, 22:17 e 24:60. Bereshit, tudo Bereshit. Se referindo-se à escrita cabeça. É um acusativo adverbial, localizando o golpe ou um golpe. Um golpe bem duro no local, a cabeça. Tá entendendo? Aonde seria e é fortemente fatal. Uma lapada na cabeça é fatal, não é verdade? Entendeu? Deixa aqui bem claro esse texto. Vamos lá para o terceiro ponto. E tu lhe ferirás o calcanhar. Olha lá, eita, vamos lá. Relato de uma cláusula de injuntiva, uma conjunção do sujeito e o verbo, dá o entendimento como constrativa, ao entendimento como constrativa. Mas o que é uma cláusula? Vamos saber?
é toda a disposição de um contrato, ou seja, todos os artigos de um contrato, tratado, testamento ou qualquer outro documento semelhante, político ou privado, em suma, qualquer negócio jurídico. Esses relatos colocam o objetivo bem antes do verbo, e é uma devida construção que por muitas vezes se utiliza para indicar uma ação em harmonia, como está lá em Juízes, não é? 15:14, né? O relato de efeito retrata o conflito como sendo entre a serpente e a descendência da mulher, como se a serpente fosse sobreviver à mulher, tá certo? O relato é declarado e personalizado para um bem do destinatário, a serpente, e reflete o antigo conceito semita de solidariedade corporativa, que enfatiza a relação entre um progenitor e sua prole. Bereshit, lá em Gênesis 28:14, relata onde o Altíssimo fala a Jacó, a tua descendência será como o pó da terra, e vocês, segundo o masculino singular, vai se espalhar em todas as direções. Jacó vai espalhar em todas as direções através de sua descendência. Mas o texto relata em sua íntegra o assunto como se isso vai acontecer com ele pessoalmente. Uma questão coletiva, entendam, ok? O relato etiológico de Bereshit, Gênesis 3:15, é aparente, embora a sua relevância para o homem moderno ocidental é talvez perdido, porque raramente fica frente a frente com cobras venenosas. Antigos israelitas, que muitas vezes encontravam cobras em suas atividades do cotidiano, está lá em Eclesiástico 10:8 e Amós 5:19. Iria encontrar declaração bastante significativa como uma explicação para a hostilidade entre cobras e seres humanos, para comparar o Antigo Oriente aos presságios das serpentes na Mesopotâmia. Olha aqui, ela para aqui. Ok? Vamos lá, tá aqui as referências, né? WFG, Seg, The Witness, né? Tá dizendo Babilônia, né? Vamos lá e vamos embora. Muitos dos estudiosos da teologia pagã, voltados para seu cafajeste Irineu, pai das igrejas, entenderam que Gênesis 3:15, como chamado proto-evangelho, eita, deixa eu pegar aqui o mascote, porque não tem jeito não, entendeu? Vamos lá, eu vou chegar lá o que eu estou dizendo aqui. Supostamente profetizado a vitória do tal Cristo salafrário mentiroso lá do Novo Testamento, fantasminha, sobre Satanás. Tá aqui a referência, tudo aqui bonitinho. As primeiras interpretações messiânicas tá aqui. Quer dizer que foi através de seu Irineu, tá certo? De seu Irineu, ok? Que hoje os cristãos que dizem que tem a verdade, que tem a Bíblia, os líderes religiosos que estão usando o púlpito para falar esta mentira e essa safadeza de dizer que Gênesis 3:15 está se referindo-se a Messias, tá certo? Só vai mascotada nele, ok? É só lapada de faísca e fumaça, certo? Então vamos lá. Referência. A referência à pessoa do tal Cristo, ou seja, dos tais Messias, não é? Não é só Cristo não, porque teve seguidores de Yeshua, de Eroshua, de Alrushua, de Alshua, né? Yeshua é o Shua da vida. E eu já falei aqui que Shua tá errado, nem Shua é, né? Tá certo? O verbo é Shá e não é Shua. Shua já é aramite, já é uma interpolação. Só para reviver, eu vou dar ali outra lapada aqui. Tá certo? Só outra lapada, porque não tem como você não lapiar hoje faísca e fumaça, ok? Vamos lá. Vamos lá. Foram ensinados, interpolados por Irineu, tá certo? Irineu de Lyon. Mas nunca foi aceito na igreja a ideia de que a serpente fosse um instrumento de Satanás
Que coisa, hein? Só lapada de mascote. Não tem mais, não tem pra quê não, não tem pra quê. O que o cristianismo relata e teólogo? Não é o que ele relata? Vamos ver. Numa abordagem alegórica, a descendência da mulher, inicialmente Caim, em seguida, toda a raça humana, e em ponto final, o tal Messias chamado Filho do Homem. Está lá em Gálatas 4:4. É isso que a teologia diz. A descendência da tal semente tem incluído os tais poderes malignos e demônios do mundo espiritual, bem como os seres humanos que estão no reino das trevas. João 8:44. É o que está lá escrito no Novo Testamento. O acordo com este ponto de vista, a passagem dá a primeira dica do Evangelho. Satanás oferece um duro golpe para a semente da mulher, que eles dizem que é o tal Messias, Salafrário, Jesus, ou quem seja nome qualquer um que queira botar, né? Que por sua vez elabora o golpe fatal para a serpente. Primeiro vencê-la através da morte e ressurreição, como está lá em 1 Coríntios 15, 55 a 57. E próximo é destruí-lo no julgamento, como está lá no tal livro da mitologia, Apocalipse 12, 7 a 9, 20, de 7 a 10, ok? Observação, essa é a ideologia de hoje. Mas de onde veio essa situação e pensamento? De onde veio? Essa ideologia partiu do seu Irineu, e antes também dele, do Targum de Onque. Eita! O escritor teve a ideologia em mente de se comparar o tal Jesus, tá entendendo? Que era, né, que iria esmagar a cabeça da serpente. Ideologia, porque existe uma grande diferença. As escritas e a ideologia do escritor. Ele, eu digo, olha, vou fazer uma comparação. É como você pega hoje um cristão e pega um versículo e capítulo do Torá ou Tanakh, do Antigo Testamento, do Velho Testamento, e joga lá para o Novo Testamento dizendo que é Jesus ali, quando se refere a Messias, a ungido, que eu já disse que a diferença é muito grande, Messias e ungido. Chamam ainda até de Messias ungido, mas Messias Salvador não. Aqui se relata que a palavra ungido, tá certo? Tá certo? Ungido, ele não é salvador de almas, mas sim um governante, certo? Um profeta, um sacerdote, um político e um homem de guerra. Deixa eu pegar na foto aqui, ó. Tá certo? Só lapada, entendeu? Então, não adianta você querer transformar ungido em salvador de almas. Tá entendendo? Porque isso daí é uma ideologia teológica cristã. Porque no texto em hebraico não afirma isso. Ok? Vamos lá. Observação. A interpretação messiânica da semente da mulher, tá certo? Aparece no Targum de Onque, como eu falei, onde o versículo é explicado à comunidade judaica da sua vitória sobre o diabo nos dias do tal Messias inventado. Muitos dos tais exegetas medievais, baseando-se no vocábulo ipsa da Vulgata Latina, aplicaram a expressão diretamente à Virgem Maria. Na teologia protestante, essa visão deu lugar à visão mais razoável do tal Calvino, que é outro pai da igreja, né? Onde a passagem é uma promessa de vitória sobre o diabo para a humanidade, unidos em Cristo, sua cabeça divina. Entretanto, esse raciocínio vai além do significado original do versículo, pois é de fato duvidoso que, do ponto de vista escrito histórico e exegético, não tem como isso. É fato, tá certo? Então, Irineu, Calvino, olha aqui para vocês, ó. O cristianismo de vocês, tá certo? O paganismo, tá certo? A invenção, a ideologia humana, tá certo? Por isso que hoje existe os cabeça dura aí na internet, que quer que esteja de todo jeito lá no Novo Testamento o tal Messias Salvador de alma. Ah, ele veio, o nome dele é esse, não é esse, não é esse aqui, é esse não, é aquele, não. Não veio, não é nenhum desses que está aí, e tem que se aprender, ter humildade, abaixar a cabeça, entendeu agora? Para poder entender os textos hebraicos. Deixa eu dar mais lapada aqui no cristianismo. Tá certo? Faísca e fumaça aqui. Fumaça já está se acabando na lapada. Faísca está mais forte do que ele. Eu me esqueci de dar hoje a Nemocó a um, e o outro tomou a Nemocó e outro está mais forte, mas o outro mais fraco do que o outro. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos entendendo isso aqui, tá certo? Há uma mensagem de confiança e encorajamento no meio de uma série de maldições. Ok?
tá certo? E punições, o qual não deve ser assumida, a menos que seja, tá certo, claramente implícita na língua. Está fora de harmonia com o tom não só da histórica patriarcal, onde a promessa de confiança é firmada. Para a mente do narrador, lá a ideologia dele, que hoje o povo está na ideologia dos padres, copistas, pagãos, entendeu? Inventores do Novo Testamento, tá certo? A serpente não é mais um símbolo do poder, o mal ou da tentação. Não há nenhum indício de que ela representa o princípio do mal para além e de si mesma. Isso nós estamos dizendo aqui. A ordem das coisas atestadas torna-se especificamente difícil supor que a vitória do homem foi contemplada. Um conflito ordenado pelo Altíssimo não pode ficar sem perspectiva do sucesso. A essência da tentação e que a serpente adulterou o instinto religioso no homem, insinuando desconfiança da bondade do Altíssimo. Originalmente, a semente da mulher e a semente da serpente são personagens mitológicos. Deixa eu dar uma lapada aqui para vocês aqui, tá? Faísca e fumaça, dando lapada hoje, não tem como, tá certo? Muitos podem dizer, mas ali não existe a serpente, então vai uma pergunta a você. Existe a serpente, ali então existe a serpente, tem que ter, não, é referência a Jesus. Aí vai agora, o fato ali é literal ou não? O que é uma escrita literal e o que não é? Literal é aquilo que é real, que tá lá, tem que acontecer. Muito de, ele tem que ser literal, Não, pois, ali é alegórico e mitológico. Mas muita gente insiste de dizer que é literal. Aí vai uma pergunta: por que a serpente não fala até hoje se é literal? Ela não falou ali? Se ela não é alegórico e nem mitológico, ela tem que ser literal. Não é isso? Aí eu quero que alguém me responda. Me responda. O fato é que a serpente deixaria de ser ereta, olha lá, e rastejar, como escrito lá em Bereshit, Gênesis 3,14. Entenderam? Olha só a lapada aqui, ó. Faísca e fumaça. Sabe por quê? Por quê? Porque ali é alegórico, mitológico. Se eu for dizer que a serpente é literal, eu quero que você me diga quais das serpentes, aonde estão, que falam. Tá certo? Porque aquela falou ali, não é? Aí eu quero pegar uma serpente que fala. Me diga aí onde é que está. Aonde é que está, meu amigo? Está no deserto do Saara? Está lá na Arábia? Está lá em Arushalã? Não é? Está onde? Atrás da sua casa? Lá tem alguma serpente que fala? Alguma cobra venenosa forte que fala? Então não é literal. Vamos estudar para aprender. Tá certo? Entenderam? Está escrito lá em Gênesis 3,14. Você lê lá e você vai entender lá. A estrutura gramatical em Gênesis 3,15 não sugere essa visão. A repetição do verbo ferir, bem como a ordem das palavras, sugere hostilidade mútua, e é o que está sendo retratado, e não a derrota da serpente, referindo-se ao termo hebraico shuf, que é o verbo. Tá certo? Se a derrota da serpente estava sendo retratada, é estranho que a suposta descrição de sua morte venha em primeiro lugar na sentença. Se ele já foi esmagada pela semente da mulher, como poderia ele ferir o calcanhar? Pergunta a você, só lapada de faísca e fumaça. Tá certo? Como? Me diga aí pra mim. Eu quero uma resposta, né? Olha, se ela foi já esmagada pela serpente da mulher, como poderia ela ferir o calcanhar se ela já foi esmagada? Eita! Se já foi esmagada, e aí? Para sustentar o ponto de vista alegórico em Gênesis 3,15, deve ser traduzido em uma das seguintes formas. Seria as formas mais ideais, tá certo? Que eu vou dizer aqui para você. Esta te ferirá a cabeça, mesmo que você atacar o calcanhar, caso em que a segunda cláusula fosse concessiva. Ou esta te ferirá a cabeça quando você atacar o calcanhar, caso ela fosse concessiva. Ou esta te ferirá a cabeça quando você atacar o calcanhar. Tá entendendo agora? Mas isso não existe. Então é lapada. É lapada, não tem como.
É muita gente comendo caneta dos padres. Ainda diz que eu fico brincando que eu tô caneta dos padres, não existe caneta dos padres. Exatamente, de seu Irineu, de seu Calvino e Companhia Limitada, de seu Jerônimo, não é verdade? É muita gente comendo, porque não entende, não estudou, não teve possibilidade, está tendo possibilidade de estudar agora, tá certo? E aí, ó, agradeça ao Eterno por isso, para você não ficar mais enganado, para você não ficar mais enganada, que achando que os textos que está lá no Novo Testamento, querendo se harmonizar com o texto hebraico, não tem nada a ver, tá certo? Não tem nada a ver, é só lapada, viu, mascote? Tá certo? Só lapada, entendeu? Então vamos lá. Isso é o que nós precisamos saber. Então deixou bem claro aqui que é mitologia e alegórico esse texto de Bereshit de Gênesis 3,15, e que não tem nada a ver com profecia messiânica de Messias, Salvador, de Jesus, de Yeshua, de Yeroshua. Então, ó, esse assunto aí encerrou, acabou. Porque lá em Gênesis, em Bereshit, eu quero que mostre isso aqui que eu estou dizendo para qualquer teólogo, para mostrar que está aqui, para dizer que eu estou errado. Mostre para qualquer teólogo para ver se ele vai dizer, certo? Por que ele não disse para você até hoje? Os que estão lá na sua igreja aprendendo a teologia, lá nadando dentro da Grécia e de Roma, porque eles têm que puxar a sardinha para não dizer o texto como ele é, por causa da religião que ele faz parte. Entendeu? Tá entendendo agora? Porque se ele for contra a religião que ele faz parte, vão pegar logo a carteirinha dele e, ó, dar logo um chute nele, né? Dar uma depressão nele, né? Tirar o papel bordado dele, não é isso? Tá certo? Entendeu? Expulsar ele da igreja. Então muitos teólogos não dizem isso. Mas aquele que lê o texto como ele é, entendeu? Quem gosta de veracidade escritural, tá aí. Ok? Então esse assunto está encerrado, tá certo? Não é profecia messiânica nem aqui e nem na China, tá certo? Entendeu? É paganismo de caneta dos padres. Então vocês que ficam aí dando honra a Messias aí e dizendo que esse é texto dele lá, vocês estão muito enganados, tá certo? Então vamos aprender para ser abençoado, ok? Tá certo, amados? Então eu quero deixar aqui, e hoje isso aqui é o suficiente, não é? Tem mais coisa aqui na apostila, mas hoje é o suficiente para comprovar esse texto de Bereshit, né? 3,15, ok? Eu fico na expectativa que você tenha sido ricamente abençoado, abençoada, né? Agradeço pela transmissão que você está nos vendo aí no seu smartphone, né? No seu tablet, né? No seu notebook, tá certo? Tá certo? Que estão no Face e estarão nos vendo também no YouTube, né? Para que isso possa ajudar a vocês a compreender o texto em hebraico, tá certo? Porque eu não estou falando aqui puxando sardinha para religião nenhuma. Tem gente aí que está dizendo que eu fico andando com um prato na cabeça, com kippah. Você já me viu alguma vez andando com kippah aqui? E se eu tivesse com kippah, qual era o mal que eu estaria fazendo para alguém? Né? A povo ia me chamar logo de judeu, Yahudi, o cara quer ser Yahudi. Se eu tivesse com o talite aqui, né, eu estaria, né, realmente usando o talite, porque a escritura diz lá que o talite que ensina usava o talite, foi transformado e substituído pelo paletó e pela gravata. Então deixa eu dar uma lapada aqui na sua aqui. Que a teologia, o paganismo é grande, tá certo? Então vamos entender as coisas, né? Para quem quer ensinar. Tem muita gente ensinando aí, dando murro em ponta de faca, tá certo? É muita gente que não tem conhecimento e vai atrás de uma conversa A, B ou C, tá entendendo? E não tem os textos. Muitos que se dizem aí que dizem saber de hebraico e não sabem nada de hebraico, tá certo? Muitos que dizem aí saber de traduções e não sabem nada de traduções. E aqueles que não sabem de nada começam a malhar o pau no povo Yahudi, nas traduções do hebraico, dizendo que já foi mexer no hebraico, que não presta nada, né? Que só quer saber de nome, né? Que o nome está na boca do leão, que está no mar batendo nas pedras, que está no vento, né? Inventando uma série de baboseira, de porcaria, tá entendendo? E enganando o povo, o nosso povo. Então olha, eu já disse de outra vez aí que eu sou a Lava Jato, eu sou o Moro da escritura, o Moro das traduções, o Moro das passagens escriturais, tá certo? E não vou ficar calado não, tá certo? Porque eu não tenho medo de ninguém, ainda mais de homem pagão, tá certo? Cabeça dura, de maneira nenhuma, nós temos é que falar a verdade,
tá certo? O povo Yahudim é o povo Yahudim. Não importa se ele tem cor negro, amarelo, vermelho, galego, dos olhos azul, é Yahudim. Não tem esse negócio, não. Já tem gente aí na internet dizendo que o povo Yahudim é só negão. É só negão, negão das escolas. Aquele negão da cor do carvão. Aquele é os Yahudim. O que é isso, meu irmão? Que bobagem, que besteira. Tá falando besteira pro meio do povo, inventando ideologias. Entendeu agora? Ideologias. Pegam um vídeo na internet, não sabe nem quem é, ou quem se apresenta ali que postou aquele vídeo e começa a comer gato por lebre. Então por isso aí, por causa dessa bobagem aí, ó. Tá vendo? Mascotada de faísca e fumaça. Tá certo? Fumaça ali, eu tenho que comprar um fumaça, porque o fumaça ali não aguentou a lapada de faísca não. Tá certo? Então, vamos ver, né? O meu canal lá, você bota lá, o inferno é real mitológico, você vai bater lá no meu canal, você vai ver um bocado de você vai me ver lá, tá certo? A minha cara feia lá vai lhe dar um susto, tá bom? Mas eu agradeço a participação de vocês, tá certo? Nós, mais uma vez, lá vem a propaganda, e é verdade, a propaganda, porque é o meu trabalho, é o trabalho, certo? Nós temos aí para mais de 12 vídeos no Face, e está lá no YouTube uns pedaços também dos assuntos, não é tudo, mas nós temos as apostilas. E vocês que não adquiriram ainda, adquirem, se movimentem, se organizem, né? Tenha os textos e o material na mão, não é só o vídeo não, que eu estou falando não, para você comprovar assim, ó, um palmo do nariz dos cabeças duras e das cabeças duras, tá entendendo? Daqueles que são ignorantes 2 vezes, não é aquele que tem humildade não, porque não sabe, aí ele quer saber. Esse daí a gente, agora nós vamos ajudar, vamos explicar, mas os cabeça dura, os pagão, tá entendendo? Que gostam de estar correndo atrás da batina de Irineu, de Calvino e companhia limitada, e fica metendo o pau na igreja católica, a católica mete o pau na igreja evangélica, tá tudo comendo farinha do mesmo saco, é só lapada mesmo. Tá certo? Só lapada, não tem pra onde correr. Tá certo? Então, ó, eu quero já finalizar. Se quiser conversar comigo aí no privado, tá certo? Me chama aí no Face. Nós temos aqui livros que vão encadernados sensacionais de mitologia, né? Temos livro aqui falando, né, da tumba encontrada de Exá, né? Do tal Yeshua, tá certo? Tá certo? Essa é um livro que vai encadernado pelos correios para você, mas enquanto você nos ajuda, o livro está em falta, tá entendendo? Nós temos uma série de materiais aqui que vão te ajudar. E você ajuda o nosso projeto para que a gente continue nos sábados aqui, lapiando com faísca e fumaça. Porque eu tenho certeza que em poucos minutos que nós estamos aqui, você foi ricamente abençoado e abençoado. Se você abriu, está aí, o que o entendimento não é o coração não, né? Porque na Bíblia sua lá, abra seu coração. Se você abrir o coração, você morre. Isso daí é tradução de Irineu, tá entendendo? De Calvino e companhia limitada. Mas abra o seu entendimento. Entendeu agora? Abra o seu entendimento. O coração que fala é entendimento, não é o coração que... Entendeu? Bate não. Se você abrir ele, é caixão e vela preta, você tá um palmo do paletó de madeira, tá entendendo? Então não vai abrir o seu coração não, ok? Então um abraço para todos, tá certo? Estamos aqui agradecendo, não é? Um abraço para todos vocês, de longe, de perto, né? Vocês de Minas Gerais, né? Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, não é? Pernambuco, não é? De várias localidades, né? Piauí, não é? Isso já, né? Quem quiser pegar o assunto completo, vamos pegar as apostilas, ok? Então um abraço para vocês aí todos, eu agradeço a audiência, não é? Pela o nosso Face, já passamos de 1000 pessoas, né? Já de 1000 pessoas, né? Tá certo? Entendeu? Coité Bahia, né? Coité Bahia, Fábio Pereira, isso. Não, vocês podem botar aí o seu comentário, tá certo? Clicar assim ou assim, você é que sabe, não é? Estamos aqui não é para defender religião, nós estamos aqui defendendo os textos originais, Ivirite, o hebraico, não é? E os textos gregos, não é? Que não foi profeta nem rabino que fez texto grego não, entendeu? Foi os pais da igreja, né? Né? Sabia não? Então fica sabendo, viu? Então vamos lá, tá certo? Então estamos aí, agradecemos ao Eterno por tudo, pela vida de vocês, que vocês tenham muitas saúdes, né? Muita saúde, muita shalom, muita tranquilidade, saúde, felicidade, tudo de bom, que é a palavra shalom, ou shalom, tá correto também, mas paz não, paz é um ídolo, tá? Tá certo?
E que o Eterno nos dê um final de semana e um domingo, né? A noite ainda do sábado e um domingo maravilhoso, ok? É isso que eu desejo para vocês. Tá, chegou atrasado, mas nada. Os últimos serão os primeiros, Luiz Carlos. Tá bom? Tá aí gravado o vídeo, né? Que você poderá. Alguns disse que estava com problema de ir ao vivo, mas não tem problema, fica gravado aí, você assiste comendo uma pipoquinha, né? Comendo uma tortinha, um bolinho, né? Com um suquinho, uma coisa outra ali, tá certo? Uma cevadinha e vendo o vídeo aí se não deu para ver ao vivo, né? Travou. Em alguns locais trava, né? Dá travamento, essas coisas, mas destrava, tá tudo destravando, viu? Tá destravando tudo, nada tá travado aqui, ok? Ademilson Moura, eu gostaria de aprender mais e passar esse conhecimento para a minha família. Shalom, vamos passar, meu amado, né? Claro, agora a síntese por completo, o assunto, né? Vocês possam, dentro da condição de cada um, adquirir os materiais, né? Para ajudar, tá certo? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dando atenção e uma luz a vocês nesses vídeos, não é? Que vocês possam nos ajudar, né? Que possam ter esse interesse, não é? De ter o material na mão. Nós temos um material com quase 5.000 páginas. São mais de 30 apostilas, entre livros, dicionários, etimológicos, tudo você nem imagina o que temos aqui. Tá? Então entre em contato conosco, não é? Para a gente formalizar e ver a situação e a condição de cada um, para poder adquirir os materiais, ok? Um abraço para vocês, uma shalom, uma boa noite. Shalom Hamalek Adi Yau. Aminã, um abraço para todos. Até mais.